Ô, Opa. Folena, vamos começar com aquela tradicional pergunta que você faz: quando o PGR vai denunciar Isso, Bolsonaro e seu entorno? E até apareceu uma joia nova aí, né? isso. Uma joia Então, nova. essa pergunta é fundamental, Conde. Hoje eu vou botar também a Polícia Federal, né? Porque, pelo que nós estamos verificando, a Polícia Federal não concluiu os inquéritos de Bolsonaro. Então, essa pergunta vai para a Polícia Federal, para os investigadores e também para o Procurador-Geral da República. Quando serão propostas as ações penais contra o ex-presidente da República e todo o seu séquito golpista? Nós temos que cobrar isso, porque, na verdade, eles estão jogando com o tempo, né, para cair no esquecimento e banalizar tudo que eles fizeram contra a democracia no país nos últimos anos. Então, isso é inadmissível. Temos que manter a defesa intransigente da ordem democrática e da Constituição. O que Bolsonaro tentou fazer com o seu grupo político foi revogar a Constituição de 1988 naquilo que ela tem de mais importante, que é o Estado Democrático de Direito e as garantias fundamentais, e implantar um Estado autoritário, uma ditadura no Brasil, a exemplo do que foi, da qual ele era um grande saudosista, do que foi o regime ditatorial de 1964 a 1985. Então, essa é a luta que nós temos que travar para exigir a responsabilização criminal dessas pessoas que atentaram contra a ordem democrática no Brasil. Está aqui iniciando o nosso 11 News. A Mariluz Ferreira já está aqui provocando. Quando você vai usar um terno para ficar bonitão como Folena? Ó, se for a pedidos, eu posso até fazer esse sacrifício, né, Folena? Usar um blazer, né? Não precisa ser um terno. Eu estou com o blazer aqui porque eu estou realmente. Logo em seguida eu vou sair, então já fiquei já pronto aqui. Já vai fazer as suas atividades advocatícias. Meu grande Jorge Folena. Olha, deixa eu saudar também aqui o Moisés, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, está dizendo o seguinte: alô, Conde, você está ao vivo na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da TV Claro TV, ex-Net Rio. Que luxo! Estamos aqui, então, com uma audiência fantástica. Obrigado, Moisés. Um abraço para todos aí da TV Comunitária, que logo a gente vai conversar pessoalmente, inclusive aqui para transmitir para o Brasil inteiro, para o Rio de Janeiro. Folena, trazer essa notícia aqui, urgente para todo mundo, né? Polícia Federal cumpre na manhã dessa quarta-feira mandados de busca, apreensão e prisão contra dirigentes do PROS, atualmente incorporado ao Solidariedade. Eu peguei a notícia aqui, uma outra notícia da Polícia Federal, né? Mas é igualmente urgente, né? Para avançar em uma investigação sobre desvios de 36 milhões dos fundos partidário eleitoral nas eleições de 2022. A ação foi batizada de Fundo do Poço, já prendeu 6 pessoas. Há ordem de prisão também contra o último presidente do partido antes da fusão com Solidariedade, Eurípides Júnior, mas ele ainda não foi encontrado. Essa operação da PF, eu acho que assim, PF tem que estar na ponta dos cascos, realmente, numa situação em que o Brasil é depredado pela extrema-direita e que você tem problemas no próprio governo, né? Porque é um governo de frente amplíssima, então tem de tudo ali. Comenta pra gente essa situação, meu querido Fernando. Conde, olha, eu vi essa notícia hoje cedo, né, eu considero esse assunto importantíssimo. Por quê? Na verdade, ele tem uma relação direta com a estrutura política do Brasil, a estrutura partidária brasileira. É com tudo aquilo que nós temos de equivocado que possibilita hoje, infelizmente, nós temos um parlamento tão contrário aos interesses da classe trabalhadora, os interesses do Brasil. Por que digo isso? Porque exatamente, né, até 2010, 2012, havia o financiamento privado de campanhas que ainda. Mas as empresas participavam desse financiamento. Isso foi discutido no Supremo Tribunal Federal, lá atrás, e se entendeu que era inconstitucional uma pessoa jurídica contribuir com uma campanha eleitoral. Isso deveria ser exclusivamente por pessoas físicas, que são eleitores, e esses sim contribuírem. De certa forma, isso foi importante para tentar evitar os abusos de poder econômico que eram feitos por grandes empresas, bancos, seguradoras, mineradoras. O melhor exemplo disso é ilustrado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que dizia que tinha uma bancada dele
que ele conseguia regimentar a partir de recursos obtidos mediante empresas. E ele conseguia formar uma bancada dele. Então, essa decisão foi importante. Ocorre que essa decisão do Supremo Tribunal Federal fez com que migrasse para o financiamento individual. E não há nenhum controle efetivo sobre isso. O que acaba acontecendo e que nós estamos vendo é que agravou o quadro de abuso de poder econômico, porque pessoas físicas, né, mesmo por dentro e por fora, as empresas pelo menos davam por dentro que eu digo contabilmente, elas declaravam isso. Pessoas físicas declaram contabilizado, mas declaram também, não declaram. E aí nós temos visto uma derrama de dinheiro nas campanhas eleitorais cada vez menor e que financia e apoia e beneficia apenas a direita brasileira. A direita brasileira, que tem aumentado cada vez mais a sua bancada. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu tive um tempo atrás, eu fiz um levantamento e constatei que, ao invés de ter um equilíbrio das forças políticas e sociais na eleição do Brasil, houve um descontrole maior ainda. E aumentou exatamente aquilo que nós estamos verificando hoje. Políticos declaradamente apoiadores exclusivamente dos interesses empresariais, de interesses antinação, de interesses revestidos, muitos, né, de pautas moralistas. Então, de fato, isso é um problemão que tem surgido. Aí depois, o que aconteceu? Foi exatamente, vamos tentar moralizar isso. Aí foi criado os partidos políticos, o fundo partidário. O fundo partidário. E esse fundo partidário, eles colocam, né, atribuem dinheiro que é destinado anualmente, aprovado no orçamento, o dinheiro que vai para os partidos. É uma coisa absurda que tem acontecido, porque isso tem levado... Peraí, o que você está falando? Quem que aprova o dinheiro que vai para os partidos? Os próprios parlamentares que aprovam. Os parlamentares. É dinheiro público. Eles Aí que que está aprovam, o fundo partidário é dinheiro público. Sim. Então, foi uma forma que se criou através dos fundos partidários, né, de tentar legalizar, oficializar o dinheiro na campanha eleitoral. Só que acontece que os partidos ficaram muito poderosos, muito ricos, tendo muito dinheiro, e aí serve para o que nós verificamos e debatemos aqui um tempo atrás, eu e você, com os nossos internautas, que foi a questão, por exemplo, do União Brasil, aquela briga interna no União Brasil. Então, partidos hoje movimentam uma grande quantidade, uma grande quantia de verba pública para fazer campanhas eleitorais e manter a estrutura partidária. Ô, Conde, isso não tem sido... não tem que encontrar um meio termo nisso. Por quê? Deixa eu só perguntar uma coisa antes para você. Você é a favor do fundo partidário ou contra? Eu sou favorável ao financiamento público de campanhas, mas temos que encontrar um meio que não possibilite o que está acontecendo, que é exatamente abusos praticados por uso do dinheiro partidário para outros fins. Uma das suspeitas que recai sobre o 8 de janeiro, e foi debatido, foi que talvez um partido político tenha financiado, por exemplo, mercenários para aquela atuação que teve no 8 de janeiro. Se de fato a polícia chegar a essa situação, é muito grave, porque seria a utilização de dinheiro de fundo partidário para atentar contra a própria ordem democrática. Isso chegou a ser debatido, se eu não me engano, isso está sob investigação. Então, nós temos que ter um cuidado muito com relação ao dinheiro que tem se dado aos partidos, porque isso só favorece um abuso da própria direção de partidos em que são criados por determinadas pessoas que controlam aqueles partidos, que não são partidos que têm uma grande discussão na sua base partidária, não são partidos, na verdade. O PT tem discussão, mas o resto... que têm participação dos seus filiados, que não tem uma entidade, que não tem um programa partidário. Daí aquilo que eu semana passada falei aqui contigo. A necessidade do voto e as pessoas observarem em quem estão votando, em que partido estão votando. E para isso a necessidade de se ler exatamente o programa dos partidos políticos, porque é ali que está exatamente a sua Constituição. Então, Conde, esse assunto ele é importantíssimo, tá? É gravíssimo isso, e tem que ter, se for o caso, tem que apurar em todos os partidos. Eu me lembro, Folena, eu me lembro da votação ali no Congresso, não sei se foi no ano passado, para aprovar esse fundo partidário, que foi na faixa de 5 bilhões, 4, alguma coisa bilhões, e
Na época eu também me perguntava, né, cara, quanto dinheiro? O PL acho que levou 1 bilhão, quase 1 bilhão. O PT levou 600 e tantos milhões. E a Gleice foi a favor desse fundo partidário, quer dizer, o PT também está a favor disso. Esse que é o problema, né? O PT é o segundo partido. Ô, Conde, na verdade, vamos ser sinceros, né? Nós temos que repensar no Brasil como um todo. Lógico que a gente não vai conseguir resolver isso da noite para o dia. E nem como faz a extrema-direita, porque a extrema-direita está a serviço da concentração de capital do neoliberalismo. Mas, na verdade, nós temos que discutir com profundidade todo o sistema político brasileiro. Constituição de partidos políticos, a forma de votação. Veja, o governo do presidente Lula, ele é refém do sistema eleitoral brasileiro. O Lula foi eleito presidente da República, mas não conseguiu formar uma maioria. E não conseguiu por quê? Porque toda a estrutura eleitoral brasileira foi mantida para impedir que o presidente da República possa fazer uma maioria parlamentar. Então, você veja, no mesmo dia, no único dia, é votado para... São várias eleições. Eleição para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Aí eu te pergunto, como é possível um chefe do Poder Executivo, que é uma eleição completamente diferente, executivo é o presidente da República e os governadores. Como pode esse chefe de executivo, que precisa ter uma maioria parlamentar, no mesmo dia, com uma infinidade de partidos políticos no Brasil, são mais de 40 partidos políticos, ele conseguir, no seu campo, ter uma maioria parlamentar? É impossível. Talvez o ideal, o correto, seria eleição para presidente num determinado dia e eleição para o parlamento 15 dias depois, 30 dias depois. Porque isso possibilitaria, inclusive, a população ratificar o programa eleitoral apresentado pelo candidato que vai governar o Brasil, o Estado. Isso é protocolo em algum país? Claro, vários países têm. A França, por exemplo, tem isso. A eleição presidencial não é no mesmo dia, a eleição presidencial não é no mesmo dia da eleição para o parlamento. Na França, o sistema é um pouco diferente do nosso. Lá é um chamado semipresidencialismo. Aqui, o semipresidencialismo é informal, isso lira. Inclusive, o Macron dissolveu o parlamento lá na França, que deixou todo mundo... Mas o presidente da República na França tem muitos poderes. Ele é chefe de Estado, chefe de governo, ele é quem faz a indicação do chefe de governo a partir da composição política que vem se formar posteriormente com a eleição. Aqui, no caso brasileiro, nós temos uma república presidencialista em que, aquilo que eu volto a dizer para chamar a atenção de todos, primeiro que é uma quantidade gigantesca de partidos políticos. Essa quantidade de partidos políticos apenas interessa à classe dominante. Por quê? Os partidos de aspecto liberal, conservador e reacionário são vários. Então, você fragmenta. Então, você vota, por exemplo, na sigla A, B, C, D, não sei o quê, que são todos de direita. E poucos que são, por exemplo, que representam efetivamente no seu programa partidário os interesses da classe trabalhadora, por exemplo, ou os interesses de uma social-democracia. Então, você não tem isso. Então, o que você acaba formando, o voto ficando para o parlamento, você divide em diversos partidos que, na hora da votação, esses deputados todos se reúnem no único interesse. Qual o interesse? Os interesses liberais, os interesses dos empresários contra os interesses da classe trabalhadora. E aqueles deputados que são do campo progressista, que defenderiam os interesses da classe trabalhadora, estão em poucos partidos. Eu diria para você que no Brasil, talvez 3 ou 4 partidos. Isso eu sendo generoso, né? Sendo generoso, bem generoso com esses partidos. Então, são muito poucos partidos. Aí eles se reúnem e vão ser sempre minoria. Então, essa situação do fundo partidário, esse desvio, se assim for vier a ser confirmado pela polícia, tem que garantir aí, né, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência a todos os envolvidos. Mas se de fato isso vier a ser confirmado, está aí uma possibilidade de nós estarmos ampliando uma discussão no país para, de fato, colocarmos com clareza para a sociedade a importância de se fazer uma reforma política. Mas aí, fazer a reforma política hoje, Conde, é se dar por meio de via institucional, por meio desse parlamento.
Esse parlamento que está aí jamais vai fazer reforma institucional para ter uma ampliação da política. Então, isso tem que se dar por onde? Aí vem o dilema do governo do presidente Lula. O presidente Lula não dá para ele fazer o governo dele apenas no modo tradicional, institucional, negociando com partidos e com bancadas. O presidente Lula, Conde, vai ter que estar abraçado com o povo. Eu tenho escrito isso constantemente. Eu escrevi 2 artigos recentemente, mandei para você, inclusive, no 247, publicado no Brasil 247, recentemente, fazendo um chamado. Essa política tradicional que o presidente Lula tem feito, que foi muito bem sucedido, entre 2002, e eu diria até no governo da presidenta Dilma, até 2014, de você fazer uma composição com os liberais, com a direita, no parlamento, ela deu certo até ali. Só que nesse atual mandato dele, nesse terceiro governo do presidente Lula, nós já sabíamos que isso não ia dar certo, por várias razões. Por várias razões. Razões internas no Brasil, né? A radicalização da extrema-direita, a radicalização da classe dominante brasileira. Quem está radicalizando, Conde, não é a esquerda. Quem radicaliza hoje no Brasil é a classe dominante. A classe dominante é que impõe ações duríssimas, sem diálogo com a sociedade. Deixa eu trazer a notícia aqui do Juscelino Filho. Está todo mundo perguntando aqui no bate-papo. Olha só, Polícia Federal indicia Juscelino Filho, ministro, né, governo das comunicações, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. Ele é suspeito de desvios em contratos da Codevasf, bancados com emenda parlamentares. Polícia concluiu que o Juscelino Filho integra uma organização criminosa, cometeu crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da estatal federal Codevasf. Ele foi indiciado sob suspeita de crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais a dizer. Agora, ele faz parte da coalizão que governa o país. Eu ia, inclusive, dizer para você, com base no que você estava falando também, que o Lula está cercado de inimigos, né? Inimigos internos, sobretudo, né? Haja vista que não informaram para ele o que estava acontecendo, o que estava rolando no leilão do arroz. Agora, comenta essa situação de um ministro de Estado sendo indiciado pela Polícia Federal. Quer dizer, pode se tornar uma crise grave ou, se ele for demitido, como é que você acha que o governo vai proceder nesse momento, Folena? Conde, é exatamente o que eu estava falando. Esse modelo, né, não está dando certo e não vai dar certo nesse governo se continuar assim. Esse modelo de tentar fazer uma mediação, uma acomodação com os liberais. Esse não é nenhuma novidade, esse assunto do Juscelino. Eu me recordo que, quando ele foi nomeado, várias denúncias vieram com relação à propriedade dele, lá, construção, obras que foram feitas na propriedade dele. Não é novo esse tema. Então, por isso que, para mim, não causa nenhuma surpresa. A surpresa agora, desagradável, é a Polícia Federal, né, divulgar essa investigação no mesmo momento da situação infeliz também que foi essa história do arroz. Por quê? Tanto a história do leilão do arroz como essa ocorre no mesmo... Quais são os personagens? Os personagens são os da direita, o do centrão. Pessoas que nós sabemos que têm, né, um histórico, né, que não é um histórico que eu diria que seja ilibado no Brasil. Então, isso está em diversos casos. Não estou me referindo que essas pessoas em si, mas a história do centrão, politicamente, é uma história que tem sido marcada por isso na política brasileira, com diversos outros personagens. Okay. Então, Conde, para mim isso não é novidade. O que a novidade ela está sendo divulgada agora pela Polícia Federal, né, para, mais uma vez, tentar enfraquecer e emparedar o governo do presidente Lula. É isso que eu estou verificando. Então, daí a necessidade, Conde, o chamado, né, que nós temos feito para o governo compreender, o presidente Lula compreender que temos que mudar a forma de fazer política. Essa forma nós já sabíamos desde o dia 30 de outubro de 2002, quando ele foi eleito no segundo turno, que isso tudo ia acontecer, que ele não teria maioria parlamentar, que ele encontraria um Congresso
contra os interesses dele, com uma classe dominante contra o presidente Lula. Exemplo disso ontem, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura falar que não considera o presidente Lula, que não vai falar com ele. Então, essa é a situação. O presidente Lula sabia que a classe dominante brasileira iria radicalizar contra o governo dele, que é um governo que tenta restabelecer a democracia no Brasil, a paz no Brasil e restabelecer os rumos de um desenvolvimento necessário para o Brasil. Mas com esse parlamento, com essa estrutura política partidária, é impossível. Então só tem um caminho para o presidente Lula. O que está em xeque, na verdade, com tudo isso, é o programa eleitoral do presidente Lula, que foi vencedor exatamente na eleição de 2022. O que eles estão atacando não é a pessoa do Lula. O que a classe dominante brasileira está fazendo, inclusive com essas ações da Polícia Federal e diversas outras ações da extrema-direita e da direita, o que eles estão fazendo é tentar desaprovar aquilo que foi aprovado pelo povo brasileiro, que foi eleger o programa do presidente Lula. Agora, o presidente Lula, para fazer com que esse programa, de fato, se torne efetivo, ele vai ter que fazer mais. Não dá. O presidente Lula vai ter que se comunicar mais com a população, chamar mais cadeia nacional de rádio e televisão para que as pessoas possam compreender a situação do Brasil. Eles têm que manter, o presidente Lula tem que manter mais contato com você, que é um grande youtuber. Mas conhecendo o presidente Lula, você sabe que ele não vai fazer isso. Mas nós temos que falar para ele. Ele não gosta de desautorizar os seus autorizados, né? É uma situação bastante complicada, né? Tem um perfil diferente do presidente Lula nesse governo Lula 3, né? Muito diferente do Lula 2, do Lula 1. Você quer falar, por favor? Quero. Ô, Conde, nós tivemos agora um bom exemplo aqui na América Latina. Nesses dias, o México acabou de eleger uma mulher progressista, de esquerda, efetivamente, que vai suceder o Andrés Manuel López Obrador, atual presidente do México, que teve um programa, está tendo um programa de governo de 6 anos progressista para o México. E olha que governar o México é tão difícil quanto o Brasil. O México é um país muito parecido com o Brasil, inclusive com uma classe dominante colonial como a nossa. E o México ainda tem um agravante. Ele está na divisa com os Estados Unidos da América e toda uma organização econômica dependente do NAFTA. O López Obrador, diante de todas essas dificuldades que ele encontrou e encontra no México, inclusive com narcotráfico, milícia, militares envolvidos com narcotráfico, qual o caminho? Um dos caminhos que ele encontrou é fazer uma conversa matutina diária com o povo mexicano. Todos os dias, o López Obrador se reúne com o seu ministério para conversar com a população, explicar o que ele está fazendo, quais são as dificuldades que ele encontrou. Veja, ele enfrenta no México, o Conde, um judiciário, ele comprou uma briga com o judiciário no México, que é pior do que o judiciário brasileiro, no período que nós verificamos antes. O López Obrador simplesmente foi para um enfrentamento político, democrático com o Poder Judiciário. E está lá apresentando uma proposta de emenda à Constituição. Agora ele conseguiu ter uma maioria parlamentar, elegeu a sua sucessora com quase 60% dos votos, e é assim que ele está construindo a democracia e levando à frente um programa democrático, popular e progressista para o México. Será que talvez o presidente Lula não pudesse, o governo do presidente Lula, olhar para o México, para o Manuel López Obrador e verificar que de bom tem nessa fase de comunicação com a população e tentar introduzir no Brasil? Gente, copiar coisa boa é muito bom. Desculpa a redundância aí. O que não podemos copiar são coisas feias. O que a extrema-direita faz. Então, Conde, é isso. É isso que nós temos debatido. É isso que nós temos feito. Vários companheiros têm escrito sobre isso, falado sobre isso. Então, é a necessidade de tentarmos, Conde, de alguma maneira, nós temos que tentar romper esse núcleo duro que, infelizmente, cerca o presidente Lula. Alguém está cercando e mantendo o presidente Lula refém. E ao manter o presidente Lula refém, ele fica preso a essas neoliberais. Vai ser muito desagradável, Conde, só para concluir,
Se for de fato, né, o governo, o ministro Haddad apresentou que era possível apresentar metas fiscais. O presidente Lula acreditou e aceitou. O ministro Haddad agora está dizendo que não tem orçamento, mas não tem orçamento porque esse Congresso trabalha contra o governo, trabalha contra o Brasil. Apresentou aí exatamente a desoneração da folha de pagamento. Vai implodir o orçamento se isso for mantido. O governo tem feito de tudo para tentar restabelecer o orçamento mínimo para cumprir as metas. Muito bem, pode não acontecer. Vai ser muito desagradável, né, se os neoliberais que percorrem o governo, estão alguns no governo, conseguirem aprovar, por exemplo, né, redução de gastos com educação, com saúde, reduzir direitos previdenciários, por exemplo, como não ter reajuste previdenciário, como está previsto na Constituição, pautado no salário mínimo, e olhem que o salário mínimo brasileiro não é nada extraordinário, mas querem tirar. Ô, Conde, dos empresários não podem fazer nada. Está aí o governo com a medida provisória, que podemos falar depois, né, que tentava, numa medida provisória, tentar restabelecer um pouco de caixa para o governo diante de hipóteses de compensação tributária. Aliás, esse é o grande tema, viu, Folena, que tomou conta ontem da parte final do dia, e hoje iniciamos o dia com essa pendência também, que é um grande passivo, um problema para o governo, que é a questão da medida provisória devolvida. Vamos falar disso na sequência, mas antes, meu querido Jorge Folena, vamos para o bate-papo aqui. Deixa eu trazer o comentário do Zé Carlos Faria. Não a PEC 65, BC, Banco Central, não pode ser empresa pública. O Zé Carlos Faria está em campanha aqui para combater essa PEC 65, que eu não sei se vai ser votada hoje. Estou tentando buscar aqui nas redes e não estou encontrando. Não a PEC. Você sabe o que é a PEC 65? Não, PEC, não sei. É que torna o Banco Central uma empresa pública e aí dificulta muito mais para o governo federal ter algum tipo de influência na política econômica monetária do país. Bom, claro que você profissional, mas tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a TV, o canal 6 da TV Claro, no Rio de Janeiro. Estamos ao vivo pela TV a cabo no Rio de Janeiro. Graciana Rodrigues, bom dia, Conde, convidados e participantes assistindo de Diadema, São Paulo, também pela TV aberta em São Paulo. Isso é um luxo, né? TV aberta em São Paulo, TV a cabo do Rio de Janeiro, aí ninguém, o Condão vai desbancar o Fantástico daqui a pouco. Marluce Ferreira, Conde, quando você vai usar... isso aqui eu já tinha lido, né? Usar o terno para ficar bonito que nem... É que eu uso gorro, viu? Eu uso gorro. Carapuça, botou a carapuça aí, Conde. A carapuça serviu e eu estou usando a carapuça. José Coimbra, esse ministro corrupto já era para estar preso. Será que Lula está cego? Felipe Vanderlei, cego de amor ele está, né? Porque ele é apaixonado pela Janja de um jeito que a gente fica até preocupado. Aliás, hoje é dia dos namorados, gente. Dia dos namorados. Aí, por isso que o Folena já está de terno para fazer o trabalho todo, né? Na parte do dia, para de noite você fazer um jantar romântico, né, Folena? Não é isso, querido? Eu peguei, Folena. Felipe Vanderlei, que coisa hipócrita, o Haddad querendo acabar com o piso constitucional e ouvir essa hipocrisia de que neoliberal são os outros. Está aqui, democraticamente, a gente traz todas as posições aqui do nosso público. O Osmar Nogueira, Conde, com sua total clareza e discernimento no atual governo, vem doses homeopáticas em suas lives sobre as falhas atuais. Obrigado, é o trabalho que a gente faz de denúncia, de alerta o tempo todo para o governo. A gente não passa pano, a gente traz as questões que são urgentes para o país, né? Denise Antônia, o Juscelino já era problema desde o começo, manter esse cara no União Brasil, do União Brasil nessa posição foi e é um grande erro. Lenice Thanos, acabo de ver a notícia anual, eles anunciam o ministro de Lula, mas ele é o ministro de Lula também, né? Não vamos também, né, querer apagar tudo isso. O Lula, né? O Lula, inclusive, se esforçou para manter o Juscelino Filho. As consequências chegam, cada um que assuma suas responsabilidades também. Sara Almeida, Jorge certíssimo. Lula tem que falar com o povo. Folena, eu estou muito curioso. Se você quiser comentar, fica à vontade aqui os comentários que eu trouxe. Mas essa história dos 180 criminosos do 8 de janeiro que fugiram do país, sendo que parece que 41 deles
danificaram as suas tornozeleiras e se mandaram para a Argentina. Como é que vai ficar esse negócio aí? Porque assim, parece que foi um ônibus, né? Cheio de bandido, foi para o Paraguai e se distribuíram ali pela Argentina. Quer dizer, é um escândalo de. Eu tô impressionado de o ministro da Justiça também, o Lewandowski, não ter falado nada sobre isso ainda. Mas enfim, queremos ouvir de você aqui. Quando esse assunto saiu, já tem umas 3 semanas isso não é novo, não. Isso já é antigo, de certa forma antigo, né? Porque tudo é tão rápido hoje, toda hora entra uma coisa que tudo fica para trás. Né? Hoje está assim. Mas, olha, quando esse assunto saiu, até eu fiz um comentário, exatamente, quer dizer, falha do sistema, né, do sistema carcerário, porque essas pessoas, alguns, inclusive, já estavam condenados, o que me surpreende, né, como pessoas condenadas com tornozeleira, a não ser que elas tivessem tido, por exemplo, foram condenadas, né, posteriormente, e tinham sido presas, foram libertas e depois condenadas. Aí tudo bem. E estavam em fase ainda de cumprimento lá, execução, a polícia tentando prendê-las. Mas mesmo assim, Conde, é uma coisa assim, se quebra a tornozeleira, cabe exatamente o sistema carcerário ir lá e prender as pessoas. Não pode isso acontecer, né, um erro, isso tem que ser, de fato, chamar a responsabilidade. Agora, é uma coisa absurda também, você veja, esses são os patriotas brasileiros. São criminosos mesmo, eles se reconhecem como criminosos, praticaram delitos previstos no Código Penal. E a fuga é carimbar, né? Falou assim, previsto no Código Penal brasileiro. O que é mais grave ainda são senadores da República, como nós verificamos ontem, né, defendendo essas pessoas que praticaram crimes. E mais, foram crimes praticados contra a Constituição, contra a democracia. Por isso que eu defendo que esses projetos de anistia para os atos de 8 de janeiro, todos os atos contra Estado democrático de direito, como o Bolsonaro deseja e tem manifestado em diversas oportunidades, mesmo que seja aprovado pelo parlamento por uma lei, eu entendo que é inconstitucional, porque, na verdade, é uma anistia para pessoas que atentaram exatamente contra a Constituição, diretamente contra a Constituição, contra a ordem democrática. Não dá para anistiar. Então, anistiar atentados à quebra da Constituição. É a própria desmoralização do Estado democrático de direito no país. Eu diria, Conde, é a desmoralização da classe dominante brasileira. Que Estado democrático de direito nada mais é do que a própria classe dominante, que impõe seu pensamento no país. Então é isso. Então, é um absurdo tudo isso. Né? Espero, né, que os canais governamentais, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, faça a solicitação da extradição, como parece que já fizeram, e que o atual governo da Argentina, também pelos canais diplomáticos e do Ministério da Justiça da Argentina, cumpra, né, o pedido do Brasil de extradição diante da cooperação internacional existente entre os países. Então, é assim que eu espero. Eu espero que, por mais que haja um governo de extrema-direita na Argentina, mas há uma Constituição na Argentina. Há uma Constituição na Argentina, há leis na Argentina e tratados entre os dois países de cooperação. Então, espero, isso independe de governo. Isso é uma ordem estatal, de 2 estados soberanos. Eu espero que o Estado argentino cumpra a solicitação do governo brasileiro. O governo brasileiro precisa pedir extraditar imediatamente essas pessoas. Oi? Extraditar imediatamente essas pessoas. Pedir, mas antes da Argentina extraditar, o governo brasileiro precisa pedir, né? Pediu, mas parece que já pediu. Até onde eu sei, já houve essa solicitação. Parece que sim. Já pediu? Já pediu. Porque existe essa situação delicada, porque o Javier Milei é uma figura, né, difícil e tudo mais, mas parece que é muito difícil para a Argentina, mesmo com o Javier Milei, negar a extradição desses bandidos. Né? Há um Ministério da Justiça, há um Poder Judiciário, há uma polícia. Não significa que o Poder Judiciário, que a polícia, que todos sejam o mesmo pensamento autoritário, fascista do presidente. Folena, feio para o governo não pode permitir isso. É o sistema de justiça brasileiro, 41 violações de tornozeleira eletrônica, a excursão de bandido para o exterior, sabe? E o Lewandowski, com todo respeito, ele tem um tom todo professoral e retraído e tudo mais, diferente, né? Água e vinho com relação ao Flávio Dino, mas
ele precisa se transformar também, né? Porque o Dino foi para o STF e se transformou, ficou quietinho, né? Tá quietinho lá, tá fazendo o trabalho dele sem se manifestar. E o Lewandowski, que saiu do STF e foi para o Ministério da Justiça, ele tem que ser um ministro, né? Não pode ser continuar ministro do STF, né? Meu querido Folena. Deixa eu pegar aqui a mensagem do Zé Carlos Faria. Está dizendo aqui, votação hoje da PEC 65 na CCJ do Senado. Tem manifestação em Brasília. Os funcionários do Banco Central estão se manifestando contra a PEC e tudo mais, que é uma espécie de golpe. Aliás, que vem na esteira do encontro do Campos Neto. Folena, a gente pode até terminar com esse tema hoje aqui, do Campos Neto com o Tarcísio de Freitas. Essa tranqueira que vocês aí do Rio de Janeiro mandaram pra gente aqui em São Paulo, meu querido. Nunca vou perdoar, viu? Nunca vou perdoar vocês. Tem que perdoar vocês aí que votaram nele, pô. Mas quem mandou ele pra gente aqui? Agora, ontem, conversando com vários analistas, comentaristas, assim, uma conspiração aberta, né? Um encontro entre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República em 2026. Deixa eu tirar aqui, porque eu não posso atender agora. E o presidente do Banco Central, que está de saída e que representa as elites brasileiras. Comenta pra gente essa situação. Isso não é nada republicano, né? Na verdade, quer dizer, que republicanismo é isso? Não há nenhum... Esse Banco Central independente, Conde, não é independente de coisa alguma. É simplesmente para impedir que governos democráticos, populares e progressistas que defendam a soberania do Brasil possam, de fato, ter o comando da política, né, cambial do Brasil. Então é isso. Esse que é o Banco Central. O Banco Central independente é para entender os interesses dos financistas, do sistema financeiro. Quem controla o Banco Central não é o Estado brasileiro. Quem controla o Banco Central independente no mundo inteiro, aonde tem Banco Central independente, quem controla é o sistema financeiro. E o sistema financeiro não trabalha para os interesses do país, para o interesse do povo daquele país e para a soberania daquele país. Ao contrário, o sistema financeiro trabalha única e exclusivamente para ampliar a concentração de capital e dar mais dinheiro para os banqueiros. Isso não é retórica, isso não é uma discussão, como, infelizmente, eu vejo alguns juristas apresentarem, né, que é ideológica. Todo o direito por si só é ideológico, deixar isso claro. Mas é uma realidade efetiva. Quem controla o Banco Central são as bancas, são os bancos. Então, isso é contra o interesse de um país. Jamais poderia se conceder um Banco Central independente. O Banco Central tem que ser do país e não do sistema financeiro. Então, Conde, foi um absurdo, inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal, a meu juízo, eu estudei isso na época, me manifestei muito sobre isso, trabalhei contra isso, quando o Supremo Tribunal Federal declarou que era constitucional a autonomia do Banco Central. Primeiro, a própria lei em si, eles deram uma cambalhota, a lei não foi apresentada pelo chefe do Poder Executivo, que deveria ter essa iniciativa, porque o Banco Central é uma autarquia. Sendo uma autarquia, o projeto de lei teria que ter sido encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, não foi um senador da República que apresentou o projeto de lei que criou essa lei da independência do Banco Central. O Supremo Tribunal Federal deu uma cambalhota, mas a discussão de mérito era essa. Quem tem que decidir sobre o destino do país é o governo, e quando me refiro ao governo, são as pessoas que foram eleitas pelo povo, que têm um mandato dado ao povo, não é a burocracia. O Campos Neto é um mero representante, né, dos interesses privados, mas ele não tem mandato. Ele não foi eleito pelo povo. É o presidente da República, é os governadores, é que tem que decidir o destino do governo, e não uma pessoa estranha, que representa interesses privados. Jorge Folena, 11 News, estamos aqui na tela já com os próximos convidados, que é o Léo Alves. Você vai gostar muito, viu, Folena? Muito orgulho desse Léo, Diva, satisfação, hein? E a Diva Santana são duas figuras emblemáticas aqui na luta pelo reconhecimento dos danos que foram feitos na ditadura militar. Léo Alves é músico, mestre em atos pela PPGCA UF, Federal Fluminense, integra o coletivo Filhos. Alguém falou alguma coisa aqui? Desculpa. Ah, não, é o Léo que está falando aqui. Filhos e netos
Rio de Janeiro, de Mário Alves Souza Vieira, desaparecido pela ditadura em 1970, avô do Léo Alves, compõe, me corrija se eu estiver errado, viu, Léo? Compõe a direção executiva da Coalizão Memória. A Diva Santana é diretora do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, ex-conselheira do CMPD, MDP, familiar do casal de desaparecidos políticos Dinaelza Santana Coqueiro e Vandique Reidner Pereira Coqueiro, militante de defesa dos direitos humanos. Compõe o conselho diretor da Coalizão Memória. Com essa apresentação, eu me despeço do Jorge Folena para seguir adiante aqui com o Léo Alves. Folena, obrigado. Senhor Conde, quero colocar à disposição do Léo e da Diva. Esse é um tema muito caro para mim. Eu estou atualmente presidente da Comissão de Justiça e Transição e Memória da OAS Advogado do Brasil do Estado do Rio de Janeiro, Léo. E me coloco à disposição na comissão para nós depois conversarmos aí e levarmos adiante um debate sobre esse tema importantíssimo que nós fazemos lá na comissão, tá bom? Muito obrigado, Conde. Folena. Bom trabalho, Conde. Um abraço, Léo.